porque mesmo eu sendo pastor de ovelha, eu sou guiado pelo sumo pastor, que é o meu Senhor, que é o meu Deus, que é o Deus da minha salvação. Você pode ter muitas capas na vida, você pode ter capa de experiência, você pode ter capa de competência, mas se você não tiver a capa de ovelha, não vale de absolutamente nada. Se a primeira capa, a capa de pastor, é a capa da experiência, e a segunda, a capa de rei, é a capa da competência, a capa de pastor é a capa da dependência. Olha que palavra Deus está dizendo. Você pode ser experiente, você pode ser competente, mas sobretudo, você tem que ser dependente daquele que vive, reina e governa a tua vida para sempre. Será que tem alguém com capa de ovelha aqui que depende de Deus aqui? Muito bem. Agora, envolvido por um espírito de profecia, Davi coloca a capa de ovelha, e ele narra este salmo, ele compõe este salmo, e este salmo nada mais é, eu chamo a sua atenção agora, nada mais é do que a história da sua vida e da minha vida. Se você fechou a sua Bíblia, eu vou dar alguns segundos para você abri-la novamente e manter aberta, por gentileza, neste salmo de número 23, que nós vamos hoje desvendar esse salmo, não é? Se há algum tema para essa mensagem, eu sugeria desvendando o Salmo 23. Com a sua Bíblia aberta, nós vamos desvendar hoje este salmo, à luz da Escritura, e sobretudo, você analisando este salmo, você vai perceber que nada mais é do que a história da sua vida contada detalhes por detalhe. Quando Davi pega a harpa e começa a dedilhar, ele escreve na primeira estrofe da sua composição, ele escreve a frase mais conhecida da Bíblia Sagrada. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem nunca ouviu isso, não é? Uma frase conhecida por católicos, por crentes, por espíritas, por pessoas de outras religiões. Todo mundo já ouviu falar isso na vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora eu quero chamar a sua atenção, pedir os seus ouvidos emprestados alguns minutos, porque este primeiro versículo, ele é muito mal interpretado. Como assim, pastor? Novamente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você nota que esse nada implica para alguma coisa? Porque ele faz uma pergunta no texto. Nada o quê? Aí muita gente prega isso, e na hora de aplicar o texto, porque é um texto muito antigo, não é? E sobretudo no sermão expositivo, a gente gosta de falar isso, porque o sermão passa por 3 filtros: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Quando você vai aplicar um texto de mais de 2000 anos, tem que ter critérios. E aqui nós lemos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O nada implica para alguma coisa. Nada o quê? Aí se pregam dizendo o seguinte: não te faltará nada, meu irmão. Não te faltará bênção na tua vida. Aleluia. Não te faltará um carro zero. Glória a Deus. Não te faltará saúde. E muita gente emprega esse texto nessa visão. Não vai te faltar nada, não vai te faltar paz, não vai te faltar graça, não vai te faltar alegria, não vai te faltar emprego, não vai te faltar saúde. E o texto não está dizendo nada disso. Que é isso, pastor Marcelo? Não estou dizendo que Deus não dá isso, mas o texto é curioso, porque a nossa tradução que nós temos aqui diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que o texto original diz o seguinte, presta atenção aqui, texto que nós temos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Texto original hebraico: Adonai, Roi, Lo, Exar. Adonai, Roi, Lo, Exar. Traduzindo: o Senhor, meu pastor, não me faltará. Notaram a diferença? Quando você diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você implica para as coisas, que não vai te faltar nada. E Davi está dizendo: não, o Senhor, meu pastor, não me faltará. Sabe o que ele está dizendo? Pode me faltar dinheiro, pode me faltar mulher, pode me faltar carro zero, pode me faltar coroa na cabeça, pode me faltar trono.
O que não pode me faltar é o Senhor, Deus de Israel, na minha vida. Pode me faltar tudo, menos Ele na minha vida. Como que eu aplico isso para você? Pode te faltar um emprego, mas enquanto Deus for o teu pastor, você não passa fome. Pode te faltar uma porta aberta, enquanto Deus for o teu pastor, a tua família não perece. Pode te faltar tudo na vida, mas enquanto Jesus for o sumo pastor da tua vida, você ainda está no lucro, porque Ele é o pastor da nossa alma. Ele é o nosso pastor. A gente reclama às vezes, né, pastor, porque perde um carro. Meu Deus, perdi meu carro. Pode perder. Não pode perder o teu pastor. Pastor, ore por mim, perdi um namorado. Pode perder. O que você não pode perder é o teu pastor, é o Senhor Jesus. Pastor, eu perdi um emprego. Pode perder. Deus abre outra porta. Mas enquanto Jesus for o teu pastor, Ele sempre cuidará de ti e não faltará a graça dEle na tua vida. Eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta, por gentileza, porque nós vamos desvendar esse salmo agora. Davi agora dizendo que Deus não pode faltar na vida dele, que Deus é tudo para ele, que nada mais importa a não ser a graça de Deus na vida dele. Ele continua dedilhando a sua harpa e compondo a canção mais conhecida do mundo, e ele diz o seguinte, verso 2: deitar-me faz em verdes pastos. Olhe para cá. Eu fui pregar numa cidade recentemente, lá no sul do país, inclusive até comentei com o pastor hoje, né? Pastor, está frio. Eu falei, vocês não sabem o que é frio. Peguei 1 grau lá. Pensa, irmãos. Eu lá na frente, sentado assim, ó, a igreja grande, eu sentado, e parecia que eu tinha enfiado o pé em 2 potes de sorvete. Quando eu saí para fora da igreja, aquele gelo. No dia seguinte que eu vim embora, deu geada, -4. Falei, upa, escapei por pouco. E uma das cidades que eu preguei lá é chamada de Campo Alegre. Quem gosta de frio, eu sugiro. Cidade muito bonita. Campo Alegre, queridos, é a capital nacional da ovelha. Onde você olha tem ovelha. Na casa dos outros, em vez de ter cachorro, tem ovelha. Eles criam ovelha. E aonde você vai, restaurante de ovelha, carne de ovelha, tudo quanto é lugar, é ovelha na cidade. E eu descobri uma coisa formidável. O texto vai dizer o seguinte, no verso 2 que nós lemos: deitar-me faz em verdes pastos. Sabe o que eu descobri? Que a ovelha não deita com a barriga vazia. A ovelha não deita com fome. Primeiro ela come, depois ela deita. Quando Davi está dizendo o seguinte, olha, deitar-me faz em verdes pastos, só deita quem está cansado. Você trabalha o dia inteiro, à noite você vai o quê? Deitar, por quê? Porque o corpo já está arrebentado, não é? E descanso fala de provisão de Deus. Na prova, como se fosse Deus falar assim, eu vou te dar um descanso disso aí, eu sei que você não aguenta mais. E o que tem de gente aqui hoje precisando de descanso? Essa palavra vai ao seu coração agora, presta atenção aqui. O que a ovelha come? Qual é o alimento da ovelha? Verdes pastos. Ela come o verdes pastos e depois deita sobre o verdes pastos. Ou seja, ela não pode deitar sobre o verdes pastos sem antes comer o verdes pastos. O verdes pastos aqui representa a palavra de Deus. Então você quer descanso para a tua prova? Então primeiro come a palavra, para depois poder descansar sobre a palavra. Pastor, eu estou descansando em Deus. A gente descansa na palavra depois que come a palavra. Sabe qual é o nosso problema? A gente só quer descansar na palavra e não quer comer a palavra. Sabia disso? A gente não lê a Bíblia como deveria. E o que traz descanso para a gente na hora da prova? É a palavra de Deus. É por isso que a Escritura diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetra na divisão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções do coração. Você quer descanso para a tua prova, não aguenta mais, está no limite, está para chutar o balde? Então come essa palavra, deguste essa palavra, que quando essa palavra for degustada, aí você vai ter graça para descansar e falar, Senhor, eu já comi, eu já me alimentei da palavra, agora eu confio plenamente na tua mão, no teu braço e na tua misericórdia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Muito bem. O texto vai continuar, verso 2, olha o que o texto diz. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Por que Davi escreveu isso?
Lembrando que ele está usando capa de ovelha. Ele está se colocando no lugar das ovelhas, por quê? Porque aqui ele está narrando o dia a dia de uma ovelha. O que ele fazia de manhã? Acordava cedo, escovava o dente, pegava as ovelhas que ficavam dentro do aprisco, dentro da casa do pai, ok? Dentro do espaço geográfico da casa do pai. E eu quero que você grave muito isso aqui, quero que você grave isso na sua cabeça. As ovelhas ficavam na casa do pai de Davi. Vamos repetir? Diga assim: as ovelhas ficavam na casa do pai. Muito bem. Então ele pegava as ovelhas, saía de manhã, levava as ovelhas para pastar, para comer, para fazer as suas necessidades fisiológicas, e ali ele está narrando a trajetória de uma ovelha. Por isso que eu disse para você ficar muito de antena ligada, porque esse salmo vai dizer justamente a história da sua vida e da minha vida. Você sai para fazer tudo o que você tem que fazer durante o seu dia, durante a sua trajetória, durante a sua história. Muito bem. E quando ele saía, chegava um momento que ele escreve o seguinte: guia-me mansamente a águas tranquilas. Por que Davi escreve isso? Porque ele está contando a sua experiência pastoral, e agora com capa de ovelha, e ele sabia que quando ele levava as ovelhas para beber água, as ovelhas de forma alguma podiam tomar água em águas turbulentas, em rio bravo. Por quê, pastor? Porque se ela toma água em águas turbulentas e cai dentro do rio, encharca o casaco de lã. Se encharca o casaco de lã, ela afunda. E Deus não nos colocou como ovelhas para afundarmos. Deus não vai deixar você se afundar. Deus não vai deixar teu casamento afundar. Deus não vai deixar a tua empresa afundar. Deus não vai deixar a tua igreja afundar. Deus não vai deixar o teu filho afundar. Eu vim aqui nessa noite como um profeta, quem quiser vai pegar e levar para casa. Deus me trouxe para dizer: não vai afundar essa prova, não vai te afundar. Você tem águas tranquilas e águas de triunfo para a glória do nome de Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não tenho águas turbulentas para as minhas ovelhas. Porque se a água for turbulenta, elas afundam. E Deus me trouxe aqui como um profeta para dizer: essa prova está te amargando, essa prova está te angustiando, mas o Senhor está dizendo: você não vai afundar nessa prova, eu sou o Senhor da tua vida. Deixa eu te falar uma coisa, sabe uma coisa que eu costumo sempre falar? Nós perdemos o controle várias vezes, não é? Quantas vezes não perdemos o controle, não é, pastor Paulo? Quantas vezes não chutamos o balde, não perdemos, as coisas não saem das nossas rédeas. Você pode perder o controle várias vezes, agora Deus jamais. Você pode perder o controle em vários ângulos da sua vida, Deus jamais. Por quê? Porque Deus ainda está na sala de comando do universo, controlando todos os passos que nós damos nessa terra. Verso de número 13, vamos desvendar esse salmo. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Alguém aqui já ficou o dia inteiro na rua fazendo um trabalho, de repente aquele calor, não é o momento agora que está inverno, mas no verão, aquele calor de São Paulo de matar, e aí de repente você fala: eu preciso de um refrigério, aí você está naquele calor e toma água e não resolve, aí você entra no banco, quando entra no banco o ar-condicionado, oh, sensação boa, né? Sabe o que o texto está dizendo? A gente precisa de refrigeração quando está no limite da prova. Quando a doença está batendo lá, dizendo para você: o luto vai chegar. É nesse momento que você precisa de refrigério. É quando teu filho está te dando trabalho e você fala: não aguento mais o que fazer com esse garoto. É nesse momento que você precisa de refrigério. É quando as contas estão batendo em você: meu Deus, como é que eu vou fazer? É nesse momento que você precisa de refrigério. E quando o texto diz: refrigera a minha alma, Deus está dizendo: eu tenho refrigério nas tuas emoções.
Porque quando a alma não está refrigerada, nós temos tendência de fazer besteira. Quando a alma não está refrigerada, nós temos tendência em chutar o balde. Quando as emoções não estão equilibradas, nós temos tendência a fazer besteira na vida. E Deus está dizendo: hoje eu trago um ar-condicionado do céu aqui, a minha graça te basta, a minha palavra te conforta, eu tenho refrigério para a tua alma. Continuando aqui o cântico de Davi. Lembrando, mais uma vez, eu quero que você grave isso. Davi saía de manhã com as ovelhas que ficavam na casa do seu pai. Saía, fazia tudo o que tinha que fazer. Muito bem. Olha o que o texto vai dizer no verso de número 4. Acompanhe comigo, por gentileza. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olhe para cá. Pastor, o que era o vale da sombra da morte? Era um despenhadeiro. Que lá desse despenhadeiro saía toda sorte de animal carnívoro para devorar as ovelhas de Davi. Presta atenção. Lembrando a você que ele está usando uma capa de ovelha, mas narrando a sua experiência pastoral. O que ele está contando aqui era no tempo que ele levantava cedo, trabalhava para o pai dele. Ele está contando como que era o dia a dia, a trajetória de um pastor que tira a ovelha e vai fazer tudo que ela tem que fazer e depois volta para a casa do pai, volta para o aprisco. Então aqui ele está narrando o dia a dia de um pastor de ovelhas, embora usando capa de ovelha, porque ele está se colocando no lugar da ovelha, narrando o dia a dia pastoral. Então quando ele diz assim, que havia um vale da sombra da morte, é porque ele estava levando as ovelhas, ok? Para fazer tudo que tinha que fazer, e ele passava por esse vale da sombra da morte, que era um despenhadeiro, onde se levantavam ursos, leões, chacais, lobos, para devorar as ovelhas. O que é esse vale da sombra da morte, trazendo uma aplicabilidade para os dias contemporâneos? São os demônios que saem das profundezas do inferno para tentar roubar as ovelhas do sumo pastor, as ovelhas de Cristo Jesus. Pastor, o que é isso? São as tentações do mundo que saem das profundezas para tentar tirar você da direção do pastor que está te guiando para o céu. O que é esse vale da sombra da morte? São demônios que saem para tentar destruir tua família, para tentar destruir teu casamento, para tentar destruir o talento que Deus deu para você. São demônios que saem das profundezas do vale do inferno, da sombra da morte, para tentar tirar você da graça de Deus. Pastor, isso existe? Sim. E quando isso acontece? Todo dia. Porque todo dia o diabo tenta tirar a gente da presença de Deus. Às vezes o diabo usa alguém no teu trabalho para tirar a tua paz, para você chutar o balde. O que é isso? Vale da sombra da morte. Às vezes o diabo usa alguém na rua, dando uma fechada no teu carro, num dia que você não está bem, que brigou com teu filho e o carro te fecha, e se você não tiver um discernimento espiritual, você acaba soltando uma pérola pela tua boca. O que é isso? Vale da sombra da morte. O diabo nunca vai desistir de nos tirar da presença de Deus. Nunca. O que é vale da sombra da morte? Tentações, provações. Eu disse aqui uma vez, eu vou repetir. Eu li um livro chamado O Mundo, a Carne e o Diabo. Quem puder ler esse livro, leia, por favor. Dr. Russell Shedd explica o seguinte. Ele explica que nós só vamos vencer a carne em definitivo na morte. Sabia disso? Você vence as batalhas contra a carne. Você vence o vale da sombra da morte todo dia, mas em definitivo, só na morte. O que ele quis dizer? Até o seu último suspiro, o diabo vai tentar tirar você da graça de Deus. Mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus irá nos guardar até o último dia, para que a gente receba a coroa da justiça e viva para sempre com o Senhor. Você crê nisso? Oh, bendito seja Deus. Olha o que o texto vai dizer. Continue comigo, por gentileza, no verso 4. Por isso que eu pedi Bíblia aberta. Hoje nós vamos imitar a igreja de Bereia aqui, crentes bereanos. Vamos conferir na Escritura. Olha o que o texto diz. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Parte B. A tua e o teu me consolam. Vamos lá, igreja, me ajuda de novo. A tua e o teu. Quantos instrumentos? Um. Que é isso, pastor? Está ruim de matemática? Não, eu te explico. Peraí, pastor. Vara e cajado. 1 mais 1, 2. 2 instrumentos. É 1. Cajado em cima, aquele ponto de interrogação, que é uma vara, né? O cajado. E no final do cajado, a vara. 2 instrumentos em um. A ponta de cima, cajado, e a ponta de baixo, a vara. Pastor, como assim? Eu vou te explicar. O pastor levando as ovelhas, Davi levando, mas agora ele está com capa de ovelha. O pastor levando. De repente, vale da sombra da morte. O que sobe de lá? Sei lá, um urso. O pastor pega a vara, a ponta de baixo e ó, aqui não. A minha ovelha você não toca. Sai para lá. Porque vara expulsa predadores. Vara põe para correr urso, leão, chacal, lobo. Como que eu explico isso para você? Você está caminhando com o sumo pastor. Jesus está te levando para o céu. Até você chegar no céu, o que vai ter? Vale da sombra da morte. Tentações vão tentar tirar da graça. Aí Jesus, o sumo pastor, pega a vara e opa, nela você não toca. Nele você não toca. Sai para lá. Larga meu filho. Larga minha filha. Larga o meu ungido. Tem vara de Deus expulsando coisas que não prestam contra a nossa vida. Por que você está de pé hoje? Porque você é lindo? Porque você é o tchutchuquinho de Jesus? Não! Porque tem um pastor com uma vara para espantar do teu caminho todo demônio, toda maldição, tudo aquilo que não procede da graça de Deus. Muito bem. Deus está dizendo para alguém aqui, até o último suspiro da tua vida, eu vou usar a minha vara para espantar da tua vida tudo que não presta. Deus está dizendo para alguém aqui, essa noite eu vou usar a vara não só para expulsar demônio e tentação, mas vou fazer uma varredura na tua vida, vou tirar gente que não vale nada do teu caminho, porque eu quero que você chegue no céu lavado e remido no sangue do meu filho, Jesus de Nazaré. Muito bem. Vara, espanta, e continua o trajeto do pastor. Vamos embora, vamos para o céu, vamos para o aprisco. De repente cai uma ovelha. A vara ele acabou de usar. A ovelha caiu, ele muda. Ele faz isso. Gancha no pescoço e traz de volta. Vara, espanta. Cajado, traz de volta. Mais uma vez. Vara, espanta. E cajado, engancha no pescoço e traz de volta. Me explica, pastor Marcelo, eu vou te explicar. O pastor tinha que ser habilidoso para usar o cajado e a vara, 2 instrumentos em um só. Hoje a gente vê aí, né, a era cinematográfica, né, cinemas, né, efeitos especiais, dublê. E o pessoal fala em ninja, Jack Chan e tudo mais. Esses caras são fracos perto do pastor. Por quê? Olha a habilidade, ó. Espantam aqui, cai um ali atrás, ó. Cajado e vara, ó, cajado e vara, vara e cajado e vara. Habilidade, o nosso Cristo tem habilidade. O que ele está dizendo? Eu tenho habilidade para guardar a tua vida até a volta do meu filho Jesus. Não morrerás enquanto eu não cumprir tintim por tintim o que tem na tua vida. Você vai chegar no céu, seguro, pelas mãos do sumo pastor, que tem vara e que tem cajado. Será que você pode dar glória a Deus por isso e aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Parou a pensar na habilidade do pastor? Espantam aqui, vira, ó, cajado e vara. Vara e cajado, cajado e vara. Pastor, me explica. Opa, vou te explicar.
Talvez alguém aqui essa noite pode estar sendo tentado, em alguma área, não sei, seja lá qual for. O que o pastor está fazendo? Ó, vara. Só que nesse exato momento, lá no Japão, tem alguém se desviando. Ele joga a vara aqui no Brasil, e no Japão, ó, cajado. A habilidade de Deus é tremenda. Ele usa a vara, Ele usa cajado para garantir a nossa salvação plena em Cristo Jesus. Por isso que eu disse para você ficar muito atento nessa palavra, porque Deus está dizendo o seguinte: é a história da sua vida. Vamos continuar o texto aqui para você entender o que Deus está nos instruindo nessa noite. Olha o que o texto vai dizer no verso de número 5. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aqui fala da unção de Davi. Os inimigos de Davi não estavam lá fora, estavam dentro da casa dele. E quando o profeta chega para ungir, ele fala o seguinte: olha, não é nenhum desses caras aí. O menor está no campo. Ah é? Então enquanto ele não chegar, ninguém janta. Deus trouxe honra para Davi na presença dos inimigos. Eu quero profetizar para pessoas que estão sofrendo a maior drástica humilhação da vida. Deus tem um tempo de honra para você na presença dos teus inimigos. O texto continua dizendo o seguinte: unges a minha cabeça com o óleo. Olhe para cá, queridos. Eu frisei aqui o vale da sombra da morte, não é? Frisei que tinham animais peçonhentos, animais carnívoros, como chacal, como urso, como leão, como lobo, que eram animais ferozes, predadores, e que uma vez cruzavam com uma ovelha, não tinha escapatória, a menos que Deus intervinha. Só que eu quero chamar a sua atenção agora, preste toda a atenção agora, peço a sua atenção, melhor dizendo, que existia um animal literalmente perigoso para as ovelhas. Mais perigoso que o urso, mais perigoso que o leão, mais perigoso que o chacal, mais perigoso que o lobo. Um animalzinho desse tamanho, chamado mosca varejeira. A mosca varejeira, ela entrava dentro dos olhos da ovelha, deixando ela cega. O olho lacrimejava e ela morria cega. A mosca varejeira, ela entrava dentro das narinas da ovelha, ela respirava aquilo, dava uma infecção e ela morria de infecção. A mosca varejeira, ela entrava nos ouvidos da ovelha e ela tinha que bater a cabeça na rocha para coçar o seu ouvido, e quando ela batia a cabeça na rocha, por causa da mosca varejeira que entrava aqui, estourava toda a caixa craniana, e ela tinha traumatismo craniano e morria. Um animal desse tamanho trazia morte às ovelhas. Pastor, o que essa mosca varejeira representa? Representa os demônios de Satanás. Quando uma mosca varejeira entra na narina de uma ovelha, representa que essa ovelha está tendo prazer em respirar o pecado, está tendo prazer em fazer aquilo que desagrada a Deus. Quando você tem prazer no pecado, você está respirando uma mosca varejeira que pode trazer morte espiritual para a tua vida. Se você sabe que nessa rua tem algo que faz você cair, você tem que mudar o seu trajeto, passar por outra rua, porque se você passar por ali, você vai estar flertando com o pecado e respirando a mosca varejeira que pode destruir a tua vida, que pode destruir o teu sentimento, tuas emoções, teu casamento e a tua família. A mosca varejeira, quando entra nos olhos da ovelha, representa aquilo que nós cobiçamos e temos certeza que Deus não se agrada. Se você tem certeza que tem algo que você está olhando e não agrada a Deus, você como ovelha tem que pedir graça ao seu pastor, para que você não desvie os teus olhos para o pecado,
para que você não entregue os teus olhos à imundície, porque entregar os olhos à imundície é mosca varejeira nos olhos, e isso traz morte para a ovelha. Quando eu digo morte para a ovelha, não é apenas morte material, você descer à sepultura, mas é morte eterna, você descer à sepultura sem Jesus, desviar do Evangelho e ser condenado às chamas do inferno. É uma mensagem muito pesada, muito dura, mas Deus está abrindo os nossos olhos hoje, dizendo: eu não quero as minhas ovelhas com mosca varejeira nos olhos, vendo o que não presta, acessando o que não agrada a Deus, porque isso pode trazer um dano espiritual eterno para a tua vida, e você pode ficar a eternidade inteira sem ver o Senhor Jesus e ser condenado às chamas do inferno. É algo muito sério e muito profundo. Moscas varejeiras que entram nos ouvidos da ovelha, fazendo com que ela tivesse uma atitude de bater a sua cabeça na rocha para coçar, e quebrava todo o seu crânio, dando traumatismo craniano. Mosca varejeira no ouvido representa quando você ouve algo de alguém e aquilo entra no seu coração, trazendo para você uma mágoa. A mágoa, ela é comprovada cientificamente que vira câncer. Há pessoas com quadro de câncer por causa de mágoa, porque deixou uma mosca varejeira entrar dentro do ouvido, aquilo desceu para o coração e produziu uma raiz de amargura tão grande, a ponto de não liberar perdão, tornando-se uma pessoa amarga e fazendo aquilo tornar um câncer na tua alma. Mosca varejeira no ouvido também representa aquilo que você escuta e passa para frente de uma forma distorcida. Isso é uma coisa que eu espero, creio que não acontece aqui, mas nós devemos vigiar com essa mosca varejeira no ouvido, porque a gente pode levar uma informação distorcida, gerando contenda entre irmãos, e isso pode também gerar morte para a ovelha, mosca varejeira que entra pelos ouvidos. Pastor, o texto diz o seguinte: unge a minha cabeça com o óleo. Presta atenção aqui. Só havia um repelente capaz de espantar essas moscas varejeiras. Davi pegava o azeite e derramava esse azeite sobre a cabeça da ovelha. Ele lambuzava, literalmente lambuzava, melecava a cabeça da ovelha de azeite. Por isso que o texto diz: unges a minha cabeça com óleo. Davi pegava, lambuzava a cabeça da ovelha antes de sair para fazer as suas necessidades. Por quê? Porque o azeite era o repelente contra as moscas varejeiras. Quando a mosca varejeira chegava perto para matar as ovelhas, para entrar nos olhos, para entrar na narina, para entrar no ouvido, a mosca sentia o cheiro do azeite e aquilo a repelia e ela ia embora. O que Deus está dizendo para nós aqui? Só tem um jeito de você ser livre da mosca varejeira: é se você tiver azeite do Espírito Santo sobre a tua cabeça. Por quê? Porque o azeite do Espírito, a presença do Espírito, faz com que você não tenha coragem de olhar aquilo que te afasta da presença de Deus. Azeite na cabeça da ovelha significa que Deus vai te dar graça suficiente para você não acessar nenhuma nojeira na internet, para você não olhar nada que desagrada a presença de Deus, porque o azeite fala da presença do Espírito Santo, e aonde o Espírito Santo habita, tem temor de Deus sobre nós. Nessa noite Deus está dizendo: as minhas ovelhas essa noite vão receber um banho de azeite especial, e eu, o Senhor, o sumo pastor, não deixarei entrar moscas varejeiras nos olhos, não deixarei moscas varejeiras dos ouvidos, e não deixarei moscas varejeiras nas narinas, porque aqueles que são minhas ovelhas eu unjo e vou guiá-las até o último dia, diz o Senhor dos exércitos. Rabachoramandéia. O que você precisa é de azeite na cabeça. Sabe por quê? É a única forma dessas moscas varejeiras do inferno
saírem da tua presença, porque alguém que tem azeite na cabeça gera um repelente. O repelente é a presença, o repelente é a graça, o repelente é a unção de Deus. Deus essa noite está ungindo cabeças aqui. Você crê no que eu estou pregando essa noite? Olha o que o texto vai continuar dizendo. O meu cálice transborda. Presta atenção aqui, olhe para cá. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo até agora? Diga amém. Amém. Lembrando que é a história da tua vida, tá? Sai de manhã, Davi saía com as ovelhas estavam na casa do pai. Saía e no final do dia voltava. Olhe para cá. Quando o texto diz o seguinte: o meu cálice transborda, havia um costume judaico antigamente. Qual era o costume, pastor? Quando você visitava um amigo, e você chegava na casa desse amigo, ele colocava um cálice de vinho para celebrar a sua chegada. Preste muita atenção aqui. Aí você chegava na casa do seu amigo, por exemplo, você fosse visitar o pastor Paulo, não é? Chegasse lá no pastor Paulo, o pastor Paulo colocava lá, e ele pegava aquela bebida, colocava no seu cálice, e quando o cálice transbordava, o pastor Paulo estava te dizendo o seguinte: você é bem-vindo aqui. Cálice transbordando no costume judaico significa o seguinte: você é bem-vindo na minha casa. Então o cálice transbordava, a pessoa tomava e depois ele transbordava de novo. Ele estava dizendo o seguinte: olha, você é bem-vindo. Eu estou transbordando porque eu quero que você fique aqui ainda. Em contrapartida, quando um judeu visitava um outro e ele não era bem-vindo, sabe o que ele fazia? Pegava o cálice, colocava só um golinho, como quem diz, toma logo e ó, vaza daqui porque tu não é bem-vindo aqui. Como que eu explico hoje? Vou te explicar. Vamos supor que você vai lá na casa do pastor Paulo, no domingo, ele fez aquela lasanha, né? Chique, maionese, farofa, picanha, oh, coisa boa, viu? Se chamar o pastor Marcelo, eu vou na hora. Aí você vai na casa do pastor Paulo. Se você for bem-vindo, sabe o que ele vai fazer para você? Vai pegar a maior caneca da casa dele, vai cortar limão, vai colocar gelo e pegar Coca-Cola e... oh, coisa boa, né? Coisa boa entre aspas, né? Que faz um mó lascado. Agora, se você não for bem-vindo, sabe o que ele vai fazer? Vai pegar o pior refrigerante que tem, vou colocar um golinho e falar, vai, toma logo e ó. Quando o texto diz, o meu cálice transborda, é que o judeu estava dizendo, ó, transborda, acabou, toma mais, aqui você vai ficar até tarde, confraternizando comigo, porque aqui você é bem-vindo. Qual é a palavra que Deus tem para nós aqui? Essa noite Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra de refrigério, de esperança e de graça. Porque tem gente que entrou aqui dizendo, puxa vida, eu preciso de um refrigério, de uma palavra de ânimo. Está difícil a minha vida, escute o que eu vou falar. Talvez você entrou aqui, por aquelas portas, só Deus sabe como. Talvez preocupado, talvez entrou aqui arrebentado, falando, Senhor, eu não sirvo para ser crente, eu peco demais, eu estou arrebentado. O que Deus está dizendo para você essa noite? Estou enchendo a tua taça e estou dizendo, você pode ter entrado arrebentado, mas você é bem-vindo na minha casa, é bem-vindo na minha presença. Esse lugar, a comunidade Livre em Cristo, é um lugar de cura espiritual. Aqui não tem promotor para apontar o dedo na tua cara. Aqui tem pessoas que dependem da mesma graça, da mesma unção, da mesma autoridade de Deus, para continuar caminhando. E nessa noite Deus está dizendo, você é bem-vindo. Pastor, mas eu pequei, mas é bem-vindo. Pastor, mas eu estou arrebentado, mas é bem-vindo. Se ouvires a voz de Deus, se entregar a tua vida a Cristo, és bem-vindo na presença de Deus essa noite. Olha o que o texto vai continuar dizendo. Bíblia aberta comigo, por favor. Verso de número 6. Olha o que o texto vai dizer. Certamente que me seguirão todos os dias da minha vida. Até aqui.
A minha tradução diz o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Olhe para cá. Todo pastor em Israel, ele tem por obrigação, para ser chamado de pastor, mais de 100 ovelhas. Escute isso. Todo pastor, sobretudo nos tempos de Davi, para ser intitulado pastor, tinha que ter no mínimo 100 ovelhas. É por isso que Jesus diz que ele deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Por quê? Baseado no costume judaico que diz que para ser chamado de pastor, tinha que ter no mínimo 100 ovelhas. E quem tinha 50? Era criador, não era pastor. O pastor em Israel, para ser pastor, tinha que ter no mínimo 100 ovelhas. Então tinha pastor que tinha 100, tinha pastor que tinha 500, tinha pastor que tinha 3.000, 5.000, depende da condição financeira de cada pastor. Então, obviamente, quando Davi coloca a capa de ovelha e escreve esse salmo, ele está dizendo o seguinte: eu tenho mais de 100 ovelhas, porque eu sou pastor, ok? Muito bem. Agora, tenta imaginar comigo, eu vou colocar um rebanho médio, 500 ovelhas, ok? Pensa comigo uma coisa, como que é? Sai de manhã, faz o que tem que fazer e depois volta para a casa do pai, ok? É a história da sua vida e da minha vida. O que acontece? O pastor saía de manhã, ia na frente guiando as ovelhas, ok? As ovelhas vinham atrás, seguindo o pastor. Agora a pergunta que não quer calar: um rebanho que tem 500 ovelhas, estou jogando um rebanho mais ou menos, um rebanho com 500 ovelhas, o pastor está lá na frente guiando, ok? Vamos supor que 30 metros atrás, ele passa pelo vale da sombra da morte, está guiando aqui. Se algum animal subir lá, o pastor está na frente, ele pega a vara e expulsa. Agora, e se acontecer 30, 40, 50 metros atrás, um urso se levanta lá atrás e pega uma ovelha? Daria tempo do pastor voltar? Não daria. Pastor, agora eu estou com uma pulga atrás da orelha. Se ele usa a vara, ok? Para espantar, o cajado para puxar, como que ele teria o controle de um rebanho de 500, de 600, de 1.000 ovelhas? Não tem como, não ia dar tempo do pastor sair empurrando as ovelhas e ir lá no último para socorrer a última ovelha. Não teria como. Deus escolheu você no ventre da tua mãe, fez que a palavra do evangelho chegasse a você, e você automaticamente entrou no meio dessas ovelhas. Ok? A sua trajetória com Cristo inicia quando você entrega a vida a Jesus, e aí o sumo pastor sai de manhã e vai fazer o trajeto com você. Pastor, onde eu estou? Está em trajeto. Em trajeto rumo à casa do Pai. Agora o que acontece, pastor? Quando o pastor está guiando aqui na frente, e lá no fundo uma ovelha atacada. Todo pastor de ovelha que tinha mais de 100 ovelhas, diz a tradição judaica que eles tinham pastores auxiliares. Quando o pastor guiava a ovelha aqui na frente, e uma ovelha era atacada lá atrás, quem socorria? O pastor auxiliar. Pastor, e quem são esses pastores auxiliar? São os pastores que vão socorrer eu e você até a vinda de Cristo Jesus. Porque o rebanho de Cristo é muito grande, e ele conta com seus pastores auxiliares. E quando você souber o nome desses pastores auxiliares, você vai dar glória a Deus e falar: puxa vida, agora eu entendi porque eu ainda estou de pé, debaixo de tanta pancada, tanta calúnia, tanta coisa que acontece na minha vida. Agora eu entendi porque eu estou de pé. Por quê, pastor? Porque esses dois pastores auxiliares têm nome. Qual é o nome deles, pastor? Bondade e misericórdia. O sumo pastor pega as ovelhas e sai. Você levanta a mão para Cristo e começa a tua trajetória. Na sua trajetória, querendo ou não, você vai passar por vales da sombra da morte. Você vai passar por coisas que vão entristecer a tua alma. Vale da sombra da morte, tentação, privação. Você vai passar por coisas que você não gostaria de passar. E quando você pensar: o meu pastor está muito na frente, não vai me socorrer, lá atrás vai ter bondade
e misericórdia para te socorrer até o dia de Cristo Jesus. Você está de pé não é porque você é bonito, não é porque você é chique, não é porque você é santo, não. É porque tem 2 pastores auxiliares que cuidam de você até o dia do arrebatamento da igreja. Bondade e misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É a junção de 2 palavras, miséria e cardia. Miséria e cardia, coração. Em outras palavras, ter misericórdia de alguém é pegar um miserável e colocar dentro do coração. Quando Jesus olhou para a tua vida, quando Jesus olhou para a tua vida de pecado, para a minha vida de pecado, Ele olhou e falou: eu vou pegar esse miserável e vou colocar dentro do meu coração para fazê-lo feliz. Eu estou sentindo um quebrantamento espiritual nessa noite aqui. Porque eu disse a você que esse texto é a história da tua vida. Já estou encerrando. Porque eu disse a você que esse texto é a história da tua vida. Simples. Porque você pode passar por tudo isso. A tua trajetória começa quando você entrega a vida a Cristo. Você passa por águas tranquilas, você passa por vale da sombra da morte. As tentações vêm, mas Ele unge a cabeça com óleo para que você espante as moscas varejeiras. Você vai ser guiado. E no final do dia, o que Davi fazia? Depois que completou tudo, voltava com as ovelhas para a casa do Pai. Porque eu disse que é a história da nossa vida. Porque nós estamos ainda em transição. Mas um dia o nosso pastor vai voltar com a gente para a casa do Pai. E nós viveremos para sempre com o Senhor. Pastor, o que tem no trajeto? Desemprego, abandono, choro, tristeza, angústia. Pastor, mas como que eu chego até o final? Tem o sumo pastor na frente, e atrás tem bondade e misericórdia. Todo o trajeto de Deus, Ele completa até o fim. Eu vim aqui como profeta para dizer: não pense você que é essa prova que você está passando que vai fazer você sucumbir. Não pense você que é essa guerra familiar que você está tendo é que vai jogar você para o buraco. Não pense você que é esse problema no teu trabalho que vai fazer você desistir da caminhada. Deus está dizendo: eu seguro nas tuas mãos até o último dia da tua vida, e nós viveremos para sempre com o Senhor. Quem pode aplaudir a Jesus por isso? Oh, Rafashura Mahas. Eu quero que o grupo de louvor me ajude aqui. Grupo de louvor, vem cá, por favor. Cadê os músicos? Oh, Espírito Santo. Pastor, está difícil lá em casa. Aguenta o tranco, filho. O vale da sombra da morte vai passar. O desemprego vai cessar. Pode cessar essa semana. Deus está tocando no meu coração, dizendo que vai abrir porta de emprego aqui. Se você crê, pega isso como uma profecia de Deus. Ainda essa semana farás uma entrevista, diz o Senhor. Pastor Paulo vai até me ligar depois. Pastor Marcelo, cumpriu. Quando Deus abrir essa porta para você, Deus está me dizendo aqui, quando Deus abrir essa porta para você, por gentileza, venha testemunhar aqui, para a glória de Cristo Jesus. Pastor, o que é um abandono na família? Vale da sombra da morte. Pastor, o que é uma tentação que parece ser mais forte que a minha carne? Vale da sombra da morte. Mas essa noite tem cajado e vara. Antes de eu orar por você e louvar aqui, Deus disse para mim: eu quero que esse culto termine com louvor.
com louvor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Eu sempre digo que o pregador do inferno é Jesus. Que é isso, pastor? Quem mais falou de inferno foi Jesus. Por que ele falou tanto? Porque ele é um pai, ele é um pastor tão amoroso, que ele falou tanto para nos alertar o perigo de passar a eternidade lá. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui que entrou aqui mergulhado em pecado, e eu não estou aqui como juiz e nem como promotor para acusar você. Eu estou aqui como alguém que está com capa de ovelha dentro do mesmo rebanho, dizendo para você: pode acontecer com qualquer um de nós, até comigo. E eu estou aqui para dizer para você o seguinte: hoje você pode se arrepender dos seus pecados e entregar a tua vida a Jesus. Hoje você pode dizer: pastor, eu não aguento mais, é mais forte que eu. Deus está dizendo: não, Jesus é mais forte que isso. Hoje você tem uma oportunidade de dizer: eu preciso voltar para o aprisco das ovelhas. Porque o que foi pregado aqui hoje foi a história da minha vida, e no final do dia Davi voltava para a casa do pai com as ovelhas, ou seja, voltava para a casa do pai. O nosso destino é a casa do pai. E não há salvação fora de Cristo Jesus. Hoje Deus está dando uma oportunidade para você, dizendo o seguinte: eu sei o que você fez, porque os meus olhos são como chama de fogo, eu conheço tudo. Eu vi o que você fez, mas hoje eu estou aqui como um pai desesperado, dizendo para você: volte hoje, porque eu vou restaurar a tua vida para sempre. Eu quero saber se tem alguém aqui que está afastado e quer voltar para Jesus hoje. Se tiver, levante a mão. Pastor, eu preciso voltar. Eu quero saber se tem alguém que está afastado do Evangelho. Pastor, eu preciso voltar urgentemente para o aprisco das ovelhas. Já tem um irmão aqui. Deixa eu falar algo para você. Talvez você que entrou aqui hoje não pertence a nenhuma igreja evangélica. Deixa eu te falar uma coisa. Você só pode ser salvo se você entregar a tua vida a Jesus. Ele mesmo disse que aquele que o confessa diante dos homens, ele o confessa diante de Deus. Você só pode ser feliz entregando a tua vida a Jesus. Você só pode ser salvo se você confessar Jesus como teu Salvador. Eu não vou insistir muito, meu tempo já foi. Eu quero saber se nessa noite há alguém que quer entregar a tua vida a Jesus. Pastor, eu não sou crente, não sou cristão. Eu ouvi essa palavra, eu quero fazer parte desse rebanho. Eu quero fazer parte dessas ovelhas e quero morar para sempre com Jesus. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus? Depois dessa palavra resolveu entregar a vida a Cristo? Ou alguém que precisa voltar para Jesus? Pastor, eu não tenho força para voltar, a palavra foi muito bonita, eu estou aqui no meu banco, mas eu não tenho força, eu peco demais, eu não aguento. Escute. Ou você escuta a voz do diabo que está dizendo: fica aí mesmo que você não tem força. Ou você escuta a voz de um pai de amor que está dizendo: vem sem força, porque quem te dá força sou eu. Quer ser feliz? Venha. Quer ter vida eterna? Venha. Quer ter paz na alma em meio às tribulações? Venha. Há alguém que queira vir para Jesus? Tem uma jovem aqui? Vem cá. Ribiancho clobrefassi calamandorebiassurimi calamanchore. Eu vou dar um minuto para você adorar a Deus aí com o melhor glória, o melhor aleluia. Eu vou dar um minuto para você bendizer. Eu vou dar um minuto para você de dar glória a Deus por fazer parte desse rebanho. Areamandere bachore subiaço. Mais alguém? Eu já vou entregar o microfone, eu já vou orar por você. Deus está te chamando porque Ele te ama. Ele está te chamando porque Ele quer perdoar todas as atrocidades, pecados, erros que você fez. Você precisa voltar a dormir. Você precisa voltar a ter paz.
Você precisa voltar a sorrir. Hoje é a oportunidade que Deus está te dando. Está abrindo a porta do aprisco e dizendo: filho, vem todo arrebentado, que eu sou o pastor que tenho azeite para curar todas as suas feridas. Se Deus está insistindo tanto, é porque tem mais alguém aqui, almas preciosas para Deus. Aonde está você? Levante sua mão. Você que quer voltar para Jesus ou aceitar Jesus, aproveite. O Pai está aqui, dizendo que Ele ama você não pelos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos, falhas, fraquezas e pecados. Não há mais ninguém que queira voltar para Jesus ou entregar a vida a Jesus? Então eu vou orar por essas duas almas que estão aqui. A irmã está voltando para Jesus, irmã? Ou aceitando? Voltando. E o irmão, está aceitando ou voltando? É libertação. Amém. Vamos orar pela vida do nosso irmão aqui. Senhor Deus e Pai, esse irmão está aqui clamando por libertação. Como teu servo, como teu ministro, nós abençoamos essa vida agora, Pai, clamando pela vida dele, Senhor, que o Senhor venha repreender, tirar as amarras da vida dele, e que ele venha ser abençoado, Pai, e liberto de todo mal. Nós abençoamos essa vida, Pai, te damos graças, em nome de Jesus, amém. A nossa irmã que está voltando a Jesus, para Jesus, diga assim: Senhor Jesus, hoje eu volto para a tua presença, para nunca mais me desviar. Me aceite de volta, porque a partir de hoje eu volto a te servir, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus por essas vidas, queridos? Fiquem aqui ainda. Glória a Deus, glória a Deus. Fique de pé, igreja, por favor. Quantos entenderam a voz de Deus aqui? Vamos chegar lá? Vamos chegar no aprisco? Vai passar o vale da sombra da morte, né? Nós vamos chegar lá, não vamos? Um dia nós olharemos ao Senhor Jesus face a face. E eu quero te dar um abraço naquele dia falando: valeu a pena? Valeu a pena aguentar o tranco? Deixa eu fazer um convite a você. Os irmãos permaneçam aqui. Eu tenho um convite a você a fazer para você. Qual o convite, pastor? Para algumas pessoas aqui não está fácil o trajeto. Para algumas pessoas aqui, você saiu de casa dizendo: pastor, eu não estou aguentando esse vale. Como é que eu faço para aguentar? Você precisa de uma unção nova. E essa noite eu quero ministrar essa unção na tua vida. Você que entrou aqui sem forças, falou: pastor, hoje eu ia jogar toalha, mas essa palavra renovou a minha vida. Quero fazer um convite a você. Você que tem coragem para receber uma oração de um profeta, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero ministrar uma vitória especial sobre a tua vida. Só quem tem coragem, pode vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que não está aguentando o vale, vem. Tem cajado e vara. Você que precisa de uma porta aberta, Deus falou essa noite que vai abrir porta. Vem aqui. Vem aqui na frente. Tenha coragem. Se junte a esses irmãos que estão aqui. Pode vir mais para frente. Nós vamos estender as nossas mãos agora para o céu. Eu vou orar por você, vou ministrar na tua vida uma bênção especial. Essa semana será semana de surpresas para muitos aqui. Inclusive para mim, que eu tomo posse também. Eu vou orar por você. Após a minha oração, eu vou dar um sinal para os músicos aqui. Nós vamos encerrar o culto adorando a Deus. Pastor, por que Deus pediu para o senhor terminar o culto em louvor? Porque Ele habita em meus louvores. Ele está dizendo: eu quero habitar aqui hoje, essa noite. Levante a mão para o céu, eu quero orar por você. Deus vivo, Deus eterno, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso cordeiro. Senhor, não está fácil o vale da sombra da morte, está doído, mas o Senhor é Deus. O Senhor tem cajado e tem vara.
O Senhor unge a nossa cabeça para que nenhuma mosca varejeira do inferno venha nos tirar da nossa vida a tua graça e a tua presença. Eu quero que você por um minuto agora comece a adorar a Deus, a dizer que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é lindo. Que durante a tua adoração Deus vai derramar sobre este culto uma unção de quebrantamento. Abra a tua boca e comece a exaltar aquele que vive e que reina para sempre. Eu quero profetizar portas abertas nesse lugar. Eu quero profetizar cura nesse lugar, milagre, restauração, restituição. Eu quero profetizar casamentos restaurados, feridas curadas nesse lugar. Senhor, onde houver uma mão levantada, derrama sobre essa vida agora uma porção do Teu Espírito Santo, uma porção da Tua glória e da Tua graça. Jesus, enche a Tua igreja de glória, enche a Tua igreja de poder. Abre a Tua boca e vamos adorar agora. Vamos exaltar a Jesus. Ramando Ramachora Massúria. Chore Messuri me candarai. Aleluia. O vale vai passar. Muita gente chorando, é o quebrantamento. Pode chorar. Deixa as lágrimas molharem o teu rosto. Oh, nós vamos voltar para a casa do Pai. Nós vamos voltar para a casa do Pai. Aguenta o tranco. Aguenta firme. Oramassuri me comana. Aleluia. Oh, Jesus. Nós vamos chegar lá. A bondade e a misericórdia sobre nós. Descansarei, descansarei, pois sei que és. Mais uma vez para exaltar Cristo. Descansarei, pois sei és Deus. Vamos aplaudir Jesus, o nosso pastor, o nosso Deus, o nosso Rei. Pode tomar seu assento debaixo da bênção de Deus. Aleluia, pode assentar toda a igreja. Glória a Deus, aleluia. Pode tomar o assento, queridos. Vou dar só mais um recadinho, já vou entregar ao pastor Paulo.